No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre as minhas leituras favoritas desse primeiro trimestre de 2022. Então já chegamos aí na reta final de abril e eu vim então fazer o meu primeiro balanço, das leituras de 2022 e a convite do Submarino vou compartilhar com vocês quais foram os livros que eu mais gostei de ter lido em janeiro, fevereiro e março. Eu adorei que a minha listinha tem 4 livros que são bem diferentes entre si, então vão agradar aí diferentes tipos de leitores e uma coisa que me deixou ainda mais feliz é que eu vim também para dar uma boa notícia para vocês, porque esse mês aqui de abril é o mês do livro no Submarino e para comemorar toda semana tem um cupom de desconto que eu sei que todo mundo adora. E com o cupom na Monita vocês ganham até 25% de desconto nos livros comprados pelo aplicativo do Submarino e é claro que esses livros que eu vou indicar hoje aqui estão disponíveis lá também, então quem se interessar e ficar com vontade de fazer essas leituras já pode aproveitar esse cupom aqui para fazer essas comprinhas. O cupom é válido para livros que são vendidos e entregues pelo próprio Submarino até meio-dia do dia 25 de abril, então vocês têm aí alguns dias, para fazer a wishlist, para dar uma olhadinha lá no que tem disponível, montar o carrinho e serem felizes com essa compra e esse cupom de desconto. E vou aproveitar para deixar também aqui na caixinha de descrição do vídeo os links desses livros que eu vou citar, porque daí já fica mais fácil, vocês já clicam e já vão direto para a página desses livros. Então agora sim, nós vamos lá revelar quais foram as 4 leituras que mais me conquistaram nesse primeiro trimestre de 2022. Vou começar aqui por um livro que vocês que acompanham os vídeos aqui não vão ficar surpresos, porque eu já falei muito bem dele em alguns vídeos, que é o Água Fresca para as Flores. A minha edição é do Intrínsecos, mas tem aqui, vou deixar a capinha para vocês, do livro com a capa comercial, que é o que está disponível lá no Submarino. Esse livro da Valérie Perrin foi a minha primeira leitura finalizada em 2022. E eu não esperava gostar do jeito que eu gostei. Ele é um livro muito sensível, É uma história que fala muito sobre luto, sobre perda, fala sobre morte, falando assim, parece uma leitura pesada, ou até um pouco sombria, assim, porque a Violette, que é a protagonista dessa história, ela mora num cemitério, então a gente acompanha o dia a dia dela nesse cemitério. Mas a escrita da Valérie Perrin é tão poética, é tão leve, é tão fluida, e a mensagem que ela passa com esse livro é tão bonita, sabe? Que apesar da temática e desse cenário, desse cemitério, esse livro não tem nada de sombrio, não tem nada de macabro, como pode parecer. Eu acho que Água Fresca para as Flores é um livro que nos ajuda muito, assim, nos ensina muito como celebrar as lembranças que as pessoas que a gente ama e que já partiram deixam, Claro que não é fácil, não é um processo simples, não é do dia para a noite, a gente sempre vai chorar e sofrer e ficar triste pela perda das pessoas que a gente ama, mas em algum momento esse sentimento vai se transformar e a gente vai conseguir celebrar essas lembranças, celebrar a vida dessas pessoas que com certeza foi muito rica. Eu sempre falo que o luto é eterno, porque a gente nunca deixa de sentir essa dor quando a gente perde alguém, e falando assim parece algo negativo, pessimista, mas eu não vejo dessa forma, Eu acho que o luto ele é eterno, mas ele vai se transformando, a gente vai ressignificando esse sentimento ao longo da nossa vida, A gente vai aprendendo a lidar com ele e ele vai se transformando e vai se transformando em coisas mais bonitas, Então eu acho que Água Fresca para as Flores é um livro que mostra exatamente isso, e como eu falei, a escrita dessa autora é maravilhosa, é muito fluida, Ele é um livro grandinho assim, mas que você vai lendo porque você quer saber o que vai acontecer, e tem alguns momentos ali em que ela te pega até desprevenido com algumas reviravoltas que a gente não tá esperando. No mais, para além dessa questão de luto e perda, esse livro, com esse título, fala muito sobre a gente cultivar as coisas boas que existem dentro da gente, Eu acho que esse título, assim, ele é muito certeiro, porque no fim só a gente pode fazer esse cultivo, só a gente pode regar as nossas flores interiores. Então as pessoas que a gente encontra na nossa jornada com certeza ajudam, Mas no fim só nós somos responsáveis por esse cultivo dessas flores metafóricas e pelo florescer das coisas boas. Então eu acho que essas são as mensagens, assim, por cima de Água Fresca para as Flores. Claro que cada um vai ter o seu entendimento, a sua interpretação,
situação, de acordo com a sua vivência, mas eu acho que no geral ele é um livro sobre isso e é um livro assim que eu recomendo bastante para quem tá no processo do luto. Claro que existem fases e fases, pode ser que você ainda não esteja preparado para fazer uma leitura assim, mas assim que estiver, faça, porque vai valer a pena, vai te ajudar a encarar essa perda, essa dor de uma outra forma. Então eu espero que quem decidir ler Água Fresca para as Flores goste bastante dessa experiência. O outro livro que eu escolhi é o Piranesi, da Susanna Clarke. Esse livro aqui já é um livro assim que eu acho que ele é maravilhoso, uma obra-prima, mas pode não funcionar para todo mundo. Acho que você tem que estar numa vibe muito específica assim para lê-lo, porque ele é um livro que mergulha ali num universo onírico, né? Ele brinca muito com a questão do que é real e do que é imaginário, o que torna uma coisa real e o que torna ela imaginária. Então, acho que essa foi a reflexão que mais pegou para mim em Piranesi, e foi uma leitura que eu tive uma certa dificuldade de engrenar, porque eu tive dificuldade de visualizar a casa, né, com C maiúsculo, que é o lar do Piranesi, que é o nosso protagonista aqui dessa história. E nessa casa tem vários elementos, assim, que a gente conhece, né, são salões, tem o mar e etc. Mas combinar todos esses elementos num cenário só foi um desafio para mim. Mas também depois que eu consegui entender ali a casa dentro da minha cabeça, o negócio foi. Eu digo que esse é um livro que não dá para falar muito sobre ele, porque ele é altamente interpretativo, né? Aqui cada um realmente vai tirar uma conclusão, e isso eu acho que foi uma coisa proposital, né, que a autora fez realmente pensando em fazer com que o leitor criasse várias teorias, e essa é a graça justamente, né, de Piranesi e da leitura em geral, mas de alguns livros específicos, e é o caso desse aqui. Eu conversei com algumas pessoas que leram também o livro, e é engraçado como algumas ideias batem, algumas teorias batem, mas outras interpretações são completamente diferentes, e a gente vai montando ali um quebra-cabeça coletivo. Então acho que ele é um livro bem legal para ler numa leitura coletiva ou para ler com algum amigo, né, porque realmente são muitas interpretações, muitas perspectivas que podem nascer aqui dessa história. Essa edição tá maravilhosa, é capa dura, tem esses efeitos acobreados aqui na capa que estão muito bonitos, e é isso. É um livro diferente, é um livro que, como eu falei, pode não agradar a todo mundo, mas se você entrar na vibe de Piranesi, com certeza vai ser uma experiência muito enriquecedora e diferente aí da maioria dos livros, né, que a gente está acostumado a ler. A minha terceira indicação é um livro nacional, que é O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, que ganhou o prêmio Jabuti de melhor romance literário, e quando a gente lê esse livro realmente não restam dúvidas de por que essa obra ganhou e mereceu muito, né, essa premiação. Esse é um livro que eu acho necessário porque ele fala muito sobre o racismo, e especialmente o racismo estrutural, e por estar em um cenário, né, brasileiro, eu acho que ajuda a gente a realmente enxergar essas situações, porque é bem provável que você já tenha testemunhado ou vivido, né, alguma delas na sua vida. Então, realmente é um livro que eu acho necessário, mas ele também é uma obra literária maravilhosa, né? Tem esse tema super importante, mas também é uma história que envolve a gente. Não é uma leitura fácil no sentido de que traz muitos sentimentos densos, então eu sei que tem gente que prefere ler aos poucos. Eu acabei devorando porque ele é um livro curtinho e a escrita do Jefferson Tenório é muito gostosa, então você vai lendo, por mais que tenha um sofrimento envolvido e que você se sinta revoltado em vários momentos, pra mim acabou sendo uma leitura muito fluida, mas independentemente de fluido ou não, é um livro que vale muito a pena ler. Outra coisa que eu achei muito legal sobre esse livro é que ele é narrado em segunda pessoa, que é algo que eu gosto bastante, mas que a gente vê com menos frequência nos livros. Então aqui a gente acompanha o Pedro narrando a história do pai para o próprio pai. Eu achei isso bem interessante. E além do racismo, O Avesso da Pele fala muito sobre identidade, porque nessa narrativa aí do Pedro, a gente testemunha o pai dele se reconhecendo como um homem negro e entendendo o significado disso e as consequências disso, e por isso que eu falo que ele é um livro necessário, porque ele também trabalha aí essa camada da identidade. E mais uma coisinha que eu gostei muito, muitas coisas eu gostei nesse livro, né, mas uma outra coisinha que eu gostei bastante é que ele também mostra a questão da mulher negra, né, que claro, compartilha muitas vivências com o homem negro em relação ao racismo, mas ainda tem ali a camada do machismo, né, e outras coisas. Então achei um livro maravilhoso, que eu recomendo para todo mundo. Esse aqui realmente acho que todo mundo deveria ler, porque todo mundo vai ter algo para aprender, para absorver dessa história.
que acima de tudo é um drama familiar, que é uma coisa que vocês sabem que eu gosto muito. Realmente é um livro que dificilmente teria dado errado pra mim, né? E por último, vou trazer aqui uma indicação daquelas leituras gostosinhas, levinhas, né? Um Young Adult, que é o Amor e Azeitonas, da Jenna Evans Welsh. Esse livro aqui é o terceiro da série Amor e Gelato, né? Começa com Amor e Gelato, depois vem Amor e Sorte, e aí nós temos Amor e Azeitonas, mas pra quem quiser ler de forma avulsa também não tem problema, porque eles não são exatamente sequências, eles são companion books, né? Acontecem no mesmo universo, às vezes um personagem de um aparece no outro e tal, mas nada que comprometa, nada que nos obrigue a realmente fazer essa leitura na ordem. Então quem quiser ler de forma avulsa pode ler. E eu amo Amor e Gelato, mas Amor e Azeitonas me conquistou. Eu queria um livro levinho, né, porque eu tava num momento assim mais denso da minha vida, e aí peguei então Amor e Azeitonas e realmente foi uma leitura leve, mas também me surpreendeu porque me trouxe uma carga emocional que eu não estava esperando. Aqui a gente conhece a Olive num momento em que ela recebe um cartão postal do pai, né, que tá lá em Santorini, na Grécia, convidando ela para ir para lá para ajudar ele num projeto secreto. Acontece que ela e o pai eram muito próximos durante a infância dela, mas um dia o pai simplesmente foi embora e não deu nenhuma explicação. Então a Olive superou essa situação, mas é claro que ela às vezes pensa, né, nos reais motivos do pai para ele ter ido embora. Então ela não quer ir nessa viagem, não quer ajudar o pai em projeto nenhum, mas ela acaba aceitando, e aí a gente começa a acompanhar pai e filha reconstruindo, né, essa relação, resgatando aí essa relação. Também vamos entendendo ali um pouco do lado do pai. E uma coisa que eu gostei bastante nesse livro é que ele nos faz pensar sobre os nossos pais antes da gente nascer, né? Eu acho que essa é uma coisa óbvia, mas que eu acho que frequentemente a gente esquece, né? Que nossos pais são pessoas como nós, que tiveram uma vida antes da gente, né? Então eu acho que esse livro fala muito sobre isso, faz a gente pensar também na nossa vida, e eu acho que foi por isso que ele foi uma experiência tão densa assim pra mim, porque embora eu não me identifique exatamente com a história, né, fiquei pensando nos meus pais e principalmente no meu pai, nessa questão aí dessa vida anterior, desses anseios, dessas inseguranças, desses medos e tudo mais. Então pra mim realmente foi uma leitura muito gostosa de fazer, e ainda tem a questão de ser uma viagem aí por Santorini, na Grécia, é um lugar que eu quero muito conhecer, e eu acho que a autora explorou muito bem esse cenário. A gente realmente se sente viajando por essa ilha e contemplando as maravilhosas paisagens que com certeza tem por lá. Então foi um livro que eu amei bastante, e fica aqui essa indicação então de uma leitura um pouco mais leve, né, mas que também traz algumas questões aí bem interessantes. Então esses foram os meus 4 livros favoritos por enquanto, né, do ano de 2022, entre as minhas leituras de janeiro, fevereiro e março. Quero saber se vocês já leram ou têm vontade de fazer essas leituras. Quero saber também quais foram os favoritos de vocês, né, nesse ano, e aproveito para reforçar mais uma vez que tá rolando o mês do livro lá no Submarino, então aproveitem aí o cupom para ganhar descontinho nesses livros ou em outros que vocês quiserem. Confiram as regrinhas antes de fazer a compra de vocês, e as informações também estão aqui na caixinha de descrição para vocês olharem com mais calma. Espero que vocês tenham gostado dessa novidade, que consigam aproveitar, e também espero que tenham gostado do vídeo. Hoje eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve, por favor, curte, compartilha esse vídeo, e a gente se vê em breve em um novo.